Queridos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Fala sobre a crucificação de Jesus. E nós lemos assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros e diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Esse é o momento em que Jesus é levado ao Calvário. Eles colocam Jesus numa cruz, fincam Jesus pendurado naquela cruz, e um detalhe interessante acontece: 2 criminosos, são criminosos terríveis, é gente de muitos erros. Por que eu digo isso? Porque a crucificação não era para crime bobo, não era para coisa pequena. Esses 2 criminosos ficam um à sua direita e um à esquerda de Jesus. Eles estão aqui, diante daquele quadro, aquele quadro que é o divisor de águas da nossa história humana. Até a cruz de Cristo, todos estávamos desgarrados, andando como ovelhas sem pastor. É o que a Bíblia diz. Cada um de nós estava perdido. Não havia nenhuma possibilidade de termos uma vida em Deus, de sermos atendidos por Deus, de termos uma comunhão com Deus. O sacrifício da cruz é a chave para que cada um de nós abra a porta da esperança, abra a porta para Deus, tenha Deus na nossa caminhada,
tenha Deus para cada decisão da nossa vida, tenha Deus para cada luta da nossa vida, e nós as temos, sim ou não? Mas Jesus não foi crucificado entre dois criminosos à toa. Não foi por acaso que isso aconteceu. E refletindo sobre esse texto, o que eu entendi e que eu queria compartilhar com você é que essas 3 cruzes tinham um significado. Essas 3 cruzes, elas tinham uma mensagem, uma lição. Não foi por acaso que Jesus foi crucificado no meio, ou seja, o principal. E tinha 2 pessoas perdidas, que haviam cometido muitos crimes e erros, ao lado, presenciando aquilo tudo. E o mais interessante é que a multidão gritava: e aí, se você é o Cristo, o Filho de Deus, salva-se a si mesmo, vai lá, salva-se a si mesmo. E diz a Bíblia, Lucas só fala 3 das 7 palavras que Cristo pronuncia na cruz, e uma das palavras que Lucas cita é Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tem um ladrão pendurado, tem um criminoso à direita que vê isso, tem outro à esquerda que vê isso, vê um homem sendo ultrajado, humilhado, injustamente açoitado e morto, e ele falando para Deus: Pai, perdoa-lhes. Diante desse quadro, nós temos a realidade da vivência humana, e é por isso que 3 cruzes estavam no Calvário. Cada cruz tem um significado, cada cruz se conecta com você de alguma maneira, e cada cruz dá para você um destino. A primeira cruz é a cruz de Jesus, é a cruz onde morre o Filho de Deus. Deus encarnado vem ao mundo, morre em nosso lugar, porque o que nós merecíamos era a morte eterna, mas Ele, sendo puro, sendo totalmente santo, Ele se entrega em sacrifício em nosso lugar. Ele fala: Deus, eu pago a conta, eu morro no lugar deles. É a cruz do único caminho, é a cruz da única esperança. A primeira cruz é a cruz da salvação. No versículo 33 nós lemos: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus está no meio dos perdidos, dos malfeitores, dos criminosos. Isso não é à toa. Jesus está no meio das pessoas que precisam dele. Jesus está sempre no meio das pessoas que carecem dele. Jesus não tira a oportunidade de ninguém. Até um malfeitor crucificado tem chance, tem oportunidade, tem o acesso a Jesus. A cruz, ela está oferecendo a todos que estão ali a oportunidade de entender quem é Deus. Quando Jesus diz no versículo 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, isso está dizendo: ei, eu sou capaz de perdoar os seus pecados, eu sou capaz de deixar de lado as suas mazelas, eu sou capaz de recomeçar a vida de vocês, eu sou capaz de amá-los intensamente. E é por isso que João 3,16 vai dizer
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz de Cristo é a cruz da salvação, é a cruz da esperança. No capítulo 19, versículo 30 de João, diz que quando Jesus tomou o vinho, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Antes de morrer, Jesus estava dizendo: está consumado. O que isso significa? Significa que todo o plano de Deus para que você tenha vitória está feito. Significa que se sua família disse: você é um burro, você é um nada, você não vai dar em nada, você nasceu para ser uma porcaria. Se você é uma moça que ouviu da sua mãe: você vai ser uma vagabunda, você é uma perdida, você não merece nada. Se todo mundo profetizou o mal para você, perderam o tempo, porque você na cruz da salvação recebeu a chance, a oportunidade, a homologação da sua vitória. Nada na sua vida decreta o seu fim, nada na sua vida decreta a sua perda, nada na sua vida decreta o seu fracasso, se você olha para a cruz da salvação. Porque na cruz o Senhor te garantiu a vitória. Está consumado. Está consumado. Eu morri por você, eu derramei meu sangue por você, e em mim você não tem mais qualquer perda, em mim você não tem mais o seu pecado, em mim você não tem mais a sua derrota, em mim você não tem mais a sua depressão, em mim você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço, diz o Senhor. Está consumado. Nós temos a vitória garantida. A primeira cruz é a cruz da salvação, é a cruz da esperança, é a cruz da vitória garantida para quem o mundo disse: você sempre será um derrotado. É a cruz da vitória garantida para quem nunca teve na boca de ninguém uma palavra de vitória sobre você. Na cruz, a mulher abandonada pelo marido, que ficou chorando, cuidando dos 3 filhos, lavando roupa para fora, fazendo faxina no final de semana, para cuidar dos meninos. Na cruz, Jesus está dizendo: ei, eu estou contigo, e está consumado. Eu faço esses meninos chegar onde você nunca imaginou. Eu faço esse menino seu que você nunca imaginou. Eu faço você dar conta desse recado aí e fazer com que a glória de Deus tome a vida desses meninos. Ei, está consumado, eu estou aqui. A primeira cruz é a cruz da salvação. Mas tem uma segunda cruz. Qual é a segunda cruz? É a cruz de um criminoso que começou a blasfemar. Diz o texto, no versículo 39, que um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. A segunda cruz é a cruz do egoísmo, é a cruz do egocentrismo, é a cruz da autossuficiência. O cara é tão mané que ele está diante da morte do Salvador, e ele perde a chance de falar com o Salvador. O cara é tão mané que ele está diante da resposta para a vida dele, ele está diante da chance de dar a volta por cima, ele está nos últimos suspiros, e mesmo assim Deus vai ao Calvário encontrar com ele, e o cara não enxerga.
é a autossuficiência, é a independência, é a pessoa achar o seguinte: eu tenho que cuidar da minha vida, tocar meus negócios, ganhar meu dinheiro, comprar minhas coisas, e Deus, eu vou lá no culto de vez em quando, eu trabalho alguma coisa na igreja, mas eu é que faço o meu destino, eu é que faço a minha história, eu sou trabalhador, eu sou guerreiro, meto bronca, eu é que faço o meu caminho, é autossuficiência. E sabe uma coisa? Esse cara está falando para Deus, para Jesus assim: ei, se você é o Cristo, então salva-te a ti mesmo e a nós. Sabe por que ele está falando isso? Sabe por quê? Porque se você ler um pouquinho antes, você vai ver o povo no versículo 35 dizendo: salve-se a si mesmo, se é o Cristo. Depois você vai ver no versículo 36, os soldados falando: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Esse cara, esse criminoso, ele só reproduziu o que os outros diziam. Ele só foi o Maria vai com as outras. Ele está escutando o que o mundo está dizendo. Ele está escutando o que os artistas drogados, os caras sem vida nenhuma, estão ensinando para ele, ensinando sobre família para ele. Ele acredita em gente que nunca conseguiu amar família. Nos caras que dependem de droga, de bebida, para poder ter momento de prazer, e não consegue ter prazer de estar junto com a esposa abraçado, e de dar um beijo no filho, e de sentar para comer um miojo lamen com ovinho frito, mas em família. Se você não gosta de miojo, você está desperdiçando muita coisa na sua vida. Miojo é uma coisa santa. Gente, a segunda cruz é a cruz da arrogância. É a cruz que apequena o sacrifício de Jesus. Ele olha para a cruz da salvação e fala: estou nem aí, se resolver meu problema é o que eu quero, é o que eu quero. Se não resolver meu problema, dane-se o teu sacrifício. O que importa para mim é se você vai me tirar da cruz. Se não vai tirar da cruz, então que se dane. Ele só quer saber de ser atendido no umbigo dele. Ele só quer ser atendido nas vontades dele. Cristo não é importante por ser Cristo. Cristo não é importante por ser o Salvador. Cristo é importante por garantir a vitória final da vida dele. Se não garante a vitória do hoje, não serve. Quem entendeu? Ele quer a vitória do hoje. Se não vai me dar o que eu quero hoje, então aqui, morre aí, pô. A primeira cruz é a cruz da salvação. A segunda cruz é a cruz da autossuficiência, da arrogância. Ah, queridos, quantas pessoas que têm vivido com uma cruz da autossuficiência, até vem na igreja, mas não consegue olhar para a cruz da salvação com gratidão, com quebrantamento, olhando com fé para o sacrifício de Cristo e dizendo: Senhor, quero ser teu servo. Mas tem uma terceira cruz no Calvário. Nessa cruz está um outro criminoso, uma pessoa com muitos erros na vida, com muitas falhas na vida, que provavelmente participou de assaltos, de violência, talvez assassinatos. Mas quando ele está na cruz, ele vai falar uma coisa interessante. No versículo 40, ele diz assim: mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Jesus está aqui, ele vira para o outro criminoso e fala: cara, nem na situação que você está,
você não consegue perceber que Ele é diferente da gente? Ele começa a ver num Jesus ensanguentado, num Jesus com uma coroa de espinhos, num Jesus que foi açoitado e humilhado. Ele começa a ver alguma coisa, porque ele diz: você não teme a Deus. Ou seja, ele não está falando de Jesus, mas ele está falando assim: cara, você não tem temor nenhum, tu ainda está aí praguejando, de conversa fiada na situação que você está. Tem muita gente que é assim, está todo lambuzado, cheio de problema, mas porque tem alguma coisa que está boa, alguma coisa está indo bem, quer tirar onda ainda, não baixa a bola, não se humilha. Tem uma coisinha na vida que é boa, tem um carro bom, pô, mas o coração está destruído, o casamento está destruído, perdeu uma amizade de uma pessoa honesta, mas que você vacilou, tanta coisa esquisita, mas não, continua naquela arrogância. Ele fala: você não teme a Deus nem nessa situação. Aí ele fala no versículo 41 algo incrível, ele diz: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: cara, a gente é pecador, a gente merece isso mesmo. Bate nele uma coisa chamada conscientização. Ele reconhece sua fragilidade, ele reconhece sua limitação, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece que ele está sofrendo ali um dano, uma morte de cruz, humilhante, mas é isso que ele merece mesmo, porque ele é um vacilão. Tem um monte de gente que está vacilando na vida, errando, e quer tirar onda de bonitão. Eu tenho muita fé, muita fé. Uma vez o Senhor falou para mim: eu tenho 50 anos de casamento com a mesma mulher. Traí a mulher os 50 anos. 50 anos de molecagem, tirando onda, que ele não ensinar sobre família. Não, porque eu tenho muita fé em Deus. Por que você bebe 3 garrafas de vinho todo dia? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem, isso aí é a tua muleta. Você bebendo desse jeito, você está fugindo da realidade, você está, de alguma maneira, se ancorando nisso. Acorda, acorda, seu refúgio não é Cristo, não, acorda. Ele está agora aqui dizendo: ei, eu mereço isso, você também, mané, para de falar, de ser bobo, nós estamos aqui na cruz, porque a gente precisa disso mesmo. Aí ele fala alguma coisa incrível, ele diz assim no versículo 41, mas este homem, Jesus, não cometeu mal nenhum. Ele começa a defender a fé em Cristo, ele começa a defender o Salvador, ele olha para Jesus, ele viu Jesus perdoando as pessoas, falando: Pai, perdoa-lhes. Ele fala: cara, ele é diferente, tem alguma coisa aí. O Espírito Santo começa a incomodar o seu coração. Ele fala para o cara: cala tua boca, a gente merece o que a gente está sofrendo, mas esse aqui não fez nada. A terceira cruz é a cruz do arrependimento. Diante da cruz da salvação, você pode ter a cruz da autossuficiência, mas você pode também ter a cruz do arrependimento. Ele está dizendo: nós estamos lascados, porque a gente aprontou, mas Jesus é diferente. E aí, no versículo 42, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Eu acho muito interessante a forma que ele fala com Jesus, porque ele não fala assim: Jesus, posso entrar no teu reino? Ele vê que Jesus é o rei, ele vê que Jesus é o Senhor, ele não tem nem coragem de falar: me deixa entrar. Ele fala: lembra-te de mim, se o Senhor puder lembrar de mim, eu fico satisfeito. Eu não sei nem se eu tenho coragem de pedir alguma coisa a mais ao Senhor. Ele é sutil, quem percebe?
Ele é sutil. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus, a cruz da salvação, vira para a cruz do arrependimento e fala: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Diante da cruz da salvação, nós temos duas cruzes. Não foi à toa, foi pedagógico. Foi Deus que fez assim, mostrando que a mesma distância da cruz, podemos escolher um tipo de cruz. Nas cruzes há sofrimento, nós sofremos no mundo. Nas cruzes há dor, nós teremos dores no mundo. A diferença é se seremos egocêntricos, gananciosos, arrogantes, autossuficientes, ou se vamos olhar para a cruz da salvação e vamos notar que Ele morreu por nós. Que Ele morreu pelos nossos pecados. Que Ele nos amou até o fim. Que Ele poderia dizer: eu não vou fazer isso, mas Ele decidiu fazer. Eu não sei se já tem alguém no louvor, no teclado, mas eu queria dizer que na vida a gente tem que ralar mesmo, a gente tem que correr atrás, a gente tem que batalhar. E tudo que eu faço na minha vida, eu sou muito determinado. Se eu vou varrer alguma coisa lá em casa, vai ficar bem varrido. A minha mãe às vezes pedia para eu varrer uma sala, varrer uma cozinha. Ela estava me ensinando a ser homem, a cumprir tarefa, a ser participativo. Jovem, você que não arruma nem sua cama, você não está passando no treinamento, você não está preparado para ter sucesso na vida não. Você que acaba de comer uma comida, todo mundo em casa, você deixa o seu prato lá com os seus restos de comida em cima da mesa, sua mãe vai ter que catar geral e ela tem que jogar a sua comida no lixo. Desculpa, você não está passando no teste do sucesso não. É a capacidade de ser o seu melhor nas pequenas coisas que vai te dar a capacidade de empreender alguma coisa grandiosa na sua vida. Eu aprendi dentro de casa, fazendo tarefas pequenas, a buscar o sucesso nas tarefas grandes. Tem que correr atrás, mas autossuficiência não. Autossuficiência não. Nós temos que ter um coração quebrantado, nós somos falhos, pecadores. Uma coisa é você correr atrás, querer viver a melhor vida, viva a melhor vida, more na melhor casa, coma a melhor comida que puder, está tudo bem. Bota uma blusa que você acha bonitinha, uma calça que você acha bonita, está tudo bem, não tem problema, mas por favor, não esquece do próximo, e não esquece do seu coração, não esquece que você precisa de Deus, não esquece que você é um pecador. A gente precisa crer em Deus de verdade, andar com Ele, ter intimidade com o céu. A cruz não pode ser uma coisa que a gente vê numa encenação na Páscoa. A cruz tem que ser uma coisa que a gente vê no nosso quarto. Ontem eu fiz um casamento num lugar chique, lá bonito, lá no Copacabana Palace, e tinha uma equipe de louvor, fazendo um louvor. E aí eu cantando no casamento, e você sabe que eu gosto de cantar, tenho um potencial incrível, né? E eu falei, pô, que diferença, né? Você está num casamento, cantando louvores.
Em alguns casamentos, o pessoal está rebolando até o chão. Cara, os louvores têm que andar na nossa vida. Imagina você no seu quarto cantando sozinho. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, serás, santo, santo para sempre. Por que tu não faz isso no teu quarto? Por que tu não faz isso no teu quarto? Por que você não vê a cruz da salvação no teu quarto? Por que você não vive a cruz do arrependimento no teu quarto? Sabe por quê? Porque você está vivendo a cruz da autossuficiência. Você tem que trabalhar, correr atrás, lutar, para comprar, para pagar. Você que resolve tudo. Ei querido, faz o teu melhor, mas confia em Deus. Um pastor idoso, vivo ainda, ele conta que ele morava numa casa na roça, e aquelas casas antigas tinham a parede, mas não ia até o teto, não tinha forro na casa. Quem já entrou numa casa assim? Já entrou numa casa assim? A casa da minha avó era assim, não tem laje, não tem forro. Então você fala num quarto, escuta no outro. E o pai desse homem, quando ele era pequenininho, o pai dele acordava 4 da manhã. E o pai dele acordava 4 da manhã, pegava a Bíblia, estudava a Bíblia, orava. Depois tomava um café. E 5 da manhã já estava na lavoura, trabalhando até tarde. Ele cavava, ele botava semente, ele jogava adubo, mas ele não podia produzir a chuva. E esse pastor conta que ele pequeno no quarto dele, várias vezes deitado na cama para dormir, ele escutava o barulho da chuva chegando e batendo no telhado da casa, chuva. E ele escutava o pai dele falando no quarto do lado: graças a Deus, graças a Deus. Você pode cavar o buraco? Pode. Botar semente? Pode. Adubar? Pode. Mas quem manda a chuva é o Senhor. Quem manda a chuva é o Senhor. Então, olha para a cruz, olha para a cruz da salvação, vá para a cruz do arrependimento, fuja da cruz da autossuficiência, faça o teu melhor nessa vida, mas saiba que quem manda a chuva é o Senhor.